proposta com a ajuda do economista Filipe Grilo, comigo aqui nos estúdios do Porto da CNN. Boa noite, bem-vindo. Esta é uma estratégia certa? Fazer com que o salário mínimo empurre o salário médio e que não se aproximem tanto? Não, de facto aqui tem claramente um pendor mais político do que económico. Aqui diria que o Governo está mais a pescar o olho à esquerda e se calhar tendencialmente ao PS agora na altura da aprovação do Orçamento de Estado. Porque quando nós olhamos do ponto de vista de política económica, esta política tem sido adotada já há mais de 10 anos, aumentar o salário mínimo para ver se o salário médio aumenta. Só que o que nós estamos a ver consistentemente é que o salário médio vai cada vez mais ficar mais próximo do salário mínimo. Aliás, há até uma estatística muito interessante em relação a isto. Quando se compara o salário mínimo com o salário mediano, nós somos o quinto país com uma distância menor na OCDE, simplesmente ultrapassados por países da América Latina. Portanto, estamos muito mal acompanhados neste aspecto, e depois isto tem efeitos muito significativos do ponto de vista social, em que a classe média quase que desaparece, e depois isto pode até ter implicações ao nível da sociedade e até ao nível político. Sim, e também ao nível das empresas, cria depois problemas de recursos humanos, mas a questão aqui é, a economia portuguesa está preparada para estes aumentos de salário mínimo e de salário médio? É que o aumento da produtividade não tem propriamente acompanhado o aumento dos salários. Precisamente. Não, há aqui uma questão muito importante que eu também gostaria de destrinçar, que de facto a pergunta assim o merece. Uma coisa é o que é o objetivo do Governo, outra coisa é o que é que verdadeiramente acontece, porque o Governo não tem poder qualquer para influenciar o salário médio. A única coisa que o Governo pode influenciar diretamente é o salário mínimo, porque é algo por decreto. E, portanto, o salário médio só tende a subir com aumentos de produtividade. É por isso que o nosso salário médio não tende a subir tanto, porque a nossa produtividade tem crescido muito pouco. E, portanto, se nós só conseguimos fazer subir o salário médio acima do salário mínimo, quando a nossa produtividade aumentar significativamente. Só que depois, quando nós olhamos para o aumento da produtividade, depois o que dá, do ponto de vista político, uma tentativa para aumentar ainda mais o salário mínimo. E, portanto, tendo em conta que o Governo tem este grupo, esta classe, vamos pôr assim, esta classe social para agradar, vai sempre tentar aumentar o salário mínimo simplesmente para ganhar votos. E, portanto, andamos sempre nesta pescadinha em que, ano após ano, o que nós vemos é um aumento do salário mínimo sempre superior ao aumento do salário médio. E se tentarmos aumentar o salário médio sem aumentarmos o PIB, podemos ter aqui um impacto no emprego, não é? Sim, impossível. O que vai acontecer, de facto, é quando nós aumentamos os salários, há duas condições possíveis. Ou o desemprego começa a aumentar, e aqui eu diria que a política, quer do PS, quer do PSD, de aumentar salários mínimos acima do salário médio, se justifica no sentido em que o desemprego está em mínimos históricos e, portanto, o aumento do salário mínimo poderá trazer algum desemprego, mas ainda não estamos em níveis preocupantes e, portanto, há aqui alguma folga. Mas também há outro fator que as pessoas não percebem, é que quando nós aumentamos salários, estamos a aumentar custos às empresas. Ora, as empresas não vão ficar com esses custos. O que vai acontecer é que as empresas vão repercutir estes custos nos preços. E depois, é por isso que quando nós olhamos para o salário mínimo e para os setores do salário mínimo, o que é que nós vemos? Vemos aumentos de preços na restauração, vemos aumento de preços na hotelaria, vemos aumento de preços nos supermercados, vemos até o aumento de preços nos custos da habitação, porque tudo isto é influenciado pelo salário mínimo, já para falar da agricultura e de outros setores. E, portanto, quando o salário médio não acompanha esta subida, os portugueses de classe média começam a ver casas mais caras, alimentos mais caros, restaurante mais caro, hotéis mais caros. O estilo de vida da classe média desaparece das nossas mãos. E esse é o risco. E as notícias em relação ao crescimento da economia, não falo agora especificamente da portuguesa, mas da europeia, não são propriamente animadoras, e também temos de ter isso em conta. Sim, temos de ter alguma cautela, porque de facto nós estamos sempre dependentes do que é que se passa lá fora. E se a economia na zona euro começar a claudicar, é certo que há aqui uma outra boa notícia, uma má notícia. A Alemanha reduziu, mas a França e a Espanha até acabou por ter uma revisão em alta. Mas claramente estamos sempre influenciados pelo ritmo de crescimento da Europa. E, portanto, se a Europa não cresce, o que vai acontecer mais tarde ou mais cedo é que Portugal não vai conseguir crescer e não vai conseguir suportar estes custos superiores. E o que vai acontecer é que o desemprego começa a subir com mais intensidade. Neste momento temos visto alguma subida do desemprego, ainda assim o desemprego está muito longe daqueles níveis que nós tivemos, por exemplo, na Troika, que acabam por ser arrasadores para a economia. Até aos 7%, não é? Uma taxa mais ou menos tranquila, ainda estamos dentro desses valores. Filipe Grilo, obrigada pela análise. Até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.